Longe dos monumentos, da pompa e orgulho humano, o povo congregava-se, não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou em tempo de perigo em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam aos que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Será que é esse o trabalho que a gente vê hoje os pastores fazendo? Aqui fala que o povo de Deus se congregava. Mas se congregava onde? Não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas como era no início, à sombra das montanhas. Mas isso vai voltar a acontecer, né, irmão? No finalzinho, isso vai voltar a acontecer, as reuniões nos lares, em alguns lugares estão acontecendo, né? No nosso estudo anterior, do sábado passado, que foi o início desse estudo, nós vimos que Jesus, ele se alegra e que a vontade dele é que nós façamos como era a igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, não estou me referindo à igreja apostólica, porque a igreja não nasceu com os apóstolos. A igreja nasceu no Jardim do Éden. Né? Com Adão e Eva e depois com os seus descendentes, os patriarcas. Então, sim, a primeira igreja foi a primeira família. E as famílias de Deus são igrejas. Sim. Onde há dois ou três reunidos, ali Deus está, né? E com Adão e Eva estava, de fato. Que coisa incrível, magnífica isso. É maravilhoso. E fala que Jesus se alegra e se alegrava de aonde era o templo deles. Era próximo às árvores, debaixo das árvores. Era ali próximo ao rio. Era nos montes. Era próximo da própria criação de Deus. Então, depois eu vou mandar para vocês o link, para vocês assistirem essa parte 1. E agora a gente está vendo que quando Deus tira aqueles que estão saindo da igreja católica, eles começam a fazer o quê? A se congregar aonde Jesus gosta de se encontrar com seu povo. Jesus gosta de se encontrar conosco próximo à natureza, ou seja, perto das coisas que lembram o Criador. Aqui diz, eles não ousariam tolerar erros fatais às suas próprias almas e estabelecer um exemplo que poria em perigo a fé de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Então, eles não ousavam, irmãos, tolerar erros fatais. Nestes últimos dias, nós estamos passando por erros fatais também, porque a gente está vivendo a apostasia ômega, não é verdade? São erros fatais, erros mortais. A fim de garantir a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão que fosse consistente com a fidelidade a Deus, mas sentiam que mesmo a paz seria adquirida a preço muito alto pelo sacrifício do princípio. Então, muitos dizem assim, não, eu não vou sair da igreja. Por quê? Porque Deus diz que a gente tem que amar os nossos irmãos, o trigo e o joio vai ter que ficar até o final, e etc, etc. A gente precisa estar em paz, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, né? Mas aqui, eles estavam prontos para fazer essa concessão, para ter a paz, só que não sacrificando os princípios. Sacrificando princípios, essa paz seria conquistada por um preço muito alto. A paz e a unidade deve ser na verdade, não tolerando erros fatais. Isso é super importante, porque nós precisamos de paz.
Nós precisamos de unidade na fé. Né? Pode falar aí. Irmão, eu gostaria de dar uma participação, lembrando um texto bem conhecido, quando Jesus, ele com as suas viagens missionárias ali, com seus discípulos, ele saiu e estava em Samaria ali, falou com uma mulher samaritana ali, porque o samaritano adorava no Monte Gerizim, né, e os judeus adoravam no templo, considerado como centro teológico, né, ali, mas eles estavam corrompidos. Então Jesus disse àquela mulher, chegará a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então não será nem neste monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Amém. E ele fala que chegaria o tempo e ele diz agora é, né? É. Quer dizer que esse tempo também já tinha iniciado, não é verdade? Sim. E as palavras de Cristo, elas mostram uma segurança de que essa verdadeira adoração que o Pai requer, ela independe do local para o qual as pessoas, os dirigentes, atribuem como sendo o único lugar de adoração, né? Aqui diz assim, se a unidade pudesse ser assegurada somente pelo compromisso da verdade e da justiça, então que houvesse diferença e mesmo guerra. Bom teria sido para a igreja e para o mundo se os princípios que moviam essas almas vigorosas fossem revividos nos corações do professo povo de Deus. Esses mesmos princípios, esses mesmos valores que movem ou que moveram essas almas vigorosas do passado, esses princípios, esses valores devem ser revividos nos nossos corações hoje. Se a unidade pudesse ser assegurada somente pelo compromisso da verdade e da justiça, então que houvesse diferença e mesmo guerra. Veja, a unidade, ela não pode tirar a questão do princípio. Então, eu vou rebaixar as normas porque eu quero estar unido. Eu quero que nós sejamos todos unidos. Então, vamos nivelar por baixo. Vamos botar as normas de Deus por baixo. É isso que aconteceu. Eles deram rédeas frouxas a tudo aquilo que as pessoas queriam fazer dentro da igreja. E assim, a palavra de Deus foi rebaixada. Bom, nós não temos necessidade nenhuma de entrar em controvérsia, de entrar em guerra com os que não tomam a mesma posição. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os príncipes dominadores do mal. E aqui nos dito o seguinte, em nossa obra atual, enfrentamos o mesmo espírito que Cristo enfrentou em seus dias. Havemos de enfrentar aqueles que receberam luz e evidências, mas na sua perversidade rejeitam tudo que não se harmoniza com seus próprios planos e persistem na sua determinação em seguir seus próprios caminhos. Então aqui fala que nós haveríamos de enfrentar quem? Aqueles que receberam luz e evidências, recebem luz e evidências, mas eles rejeitam tudo que não se harmoniza com aquilo que já está pré-concebido nas suas mentes. Eles mesmos recusam receber a verdade e fazem tudo o que está ao seu alcance para levar outros a considerar a palavra de Deus com indiferença. Irmãos, isso daqui acontecia também, aconteceu em todas as épocas. E como a nossa época não é diferente. Né? Eles não querem e não deixam os outros entrarem. Lembra dessa frase de Jesus? Uhum.
não querem o reino dos céus, não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Eles mesmos recusam receber a verdade e fazem tudo que está ao seu alcance para manchar a tua imagem. Satanás vai manchar e vai querer manchar a nossa imagem diante dos homens. Vai dizer que você se tornou um dissidente, que você se rebelou contra a igreja, que você não deve ser ouvido. Se afastem daquele casal, se afaste daquela menina, se afaste daquele rapaz, porque eles se afastaram da igreja e agora falam mal da igreja e vão falando um monte de mentiras a teu respeito. Vão dizer que você não acredita mais na palavra de Deus, que você agora está seguindo. Apostatado, né? Homens. Sim. Eles dizem que a gente se apostatou, né? Que a gente se apostatou da fé, que nós não somos mais adventistas do sétimo dia. Não é assim? É. Temos que pedir para esse Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus, nos manter firme nessa luz que nós estamos andando, né? Exatamente. E eu entrei com essa questão aqui porque tem muitos antitrinitários que eles não fazem jus ao caráter de Cristo. E aí eu queria ler essa passagem aqui, que diz o seguinte: a indignação de Cristo era contra a hipocrisia, os crassos pecados, pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. No enganador raciocínio dos sacerdotes e principais, distinguia ele a operação de forças satânicas. Viva e penetrante fora sua acusação do pecado, mas não proferiu palavras de vingança. Eles diziam que Cristo tinha pecado. Viva e penetrante fora sua acusação do pecado, mas não proferiu palavras de vingança. E Cristo falou que neles é que residiu o pecado. Jesus tinha uma santa indignação contra o príncipe das trevas, mas não manifestava nenhuma irritação. Hoje em dia nós vemos pessoas se degladiando, dizendo eu estou certo, tu está errado, eles ficam brigando, fazem grupos e mais grupos de debates, que isso não honra a Deus, né? Não honra a Deus. Em nossa obra atual, enfrentamos o mesmo espírito que Cristo enfrentou em seus dias. Que espírito é esse? De ironia. As pessoas vão te ironizar, vão atacar a tua índole, né? Cristo enfrentou o mesmo espírito. Assim, o cristão que vive em harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão para injuriar os que o injuriam. Nós vamos ser injuriados, mas nós não devemos injuriar. As pessoas vão dizer, você não acredita mais no Espírito Santo, você acredita que nós vamos vencer o pecado enquanto estamos na terra, ser perfeccionista, e vão lançar ironias, gracejos, piadinhas. Eles vão tentar nos injuriar, mas Jesus está dizendo que, ao experimentarmos isso, não devemos fazer o mesmo. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo para manter a falsidade, em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio de si mesmo. Amém. Irmão Guinaldo, eu penso o seguinte, que essa questão essa doutrina número 1 do catolicismo, na Idade Média eles mataram um cristão e tinham imposição para todas as pessoas que deveria ser trinitariano. Isso vai voltar de novo agora, decreto dominical. E eu penso que vai ser imposta essa questão da doutrina da Trindade para todos que precisam seguir. E ainda penso que
muitos adventistas, será um momento que alguns vão acordar para essa realidade. Então, vamos orar a Deus para que isso aconteça, né? Que muitos sejam abertos os olhos deles, porque é uma imposição romana em cima de todos, porque todas as igrejas têm essa questão dessa doutrina, eles acreditam na Trindade. Então, com exceção de um povo. Exato, senão não podem participar do oicomene, né, que é o ecumenismo. Uhum. Uma vez, só falando sobre essa questão aí que o João tocou, teve um pastor que ele foi para o meu privado no WhatsApp, me xingar. Falou um monte de coisas, porque eu estava num grupo de adventistas, e comecei a falar um pouco da verdade presente, e falei que a igreja já estava caída, que a igreja adventista caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios. Se tornou porque não era, né? Uhum. E que essa mensagem é uma mensagem do segundo anjo para os nossos dias, porque as 3 mensagens seriam repetidas, Uhum. e que essa mensagem se completará nos nossos dias. E aí eu fui excomungado, eu estava também falando sobre as questões das reformas, porque não adianta ter reavivamento sem reforma, pregar reavivamento e não haver uma reforma, que é o que ocorre nas igrejas adventistas. E aí ele foi para o meu privado me xingar. Hoje ele é pastor nos Estados Unidos. E ele entrou também no Review and Herald para tentar botar todo mundo contra mim e tal. Mas, assim, Deus, ele dá sabedoria para nós agirmos com essas pessoas. Ele ficou impactado, essa questão, ele ficou mais injuriado ainda, porque eu não revidei. Então, essa questão de pessoas nos atacando, né, esses ataques, pessoas que estão atacando os irmãos da igreja adventista, porque estão lá, isso não vem de Deus, esse espírito é o espírito que vem de Satanás. Essas pessoas não estão convertidas, seja ela estando na igreja adventista ou nos grupos. Essas pessoas que ficam rivalizando, criando um debate, uma rivalidade, elas não ainda tiveram encontro com Cristo. Porque Cristo não fazia isso. Ele não usava a Bíblia, ele não usava a sua própria palavra para rivalizar, para criar contenda, criar um debate. E muitos apreciam isso, essa porfia. A contenda não vem de Deus. Essa guerra que fala aqui, né, é uma guerra no sentido de que existem 2 lados que combatem, mas não é uma guerra no sentido de um combate de palavras, de discussões, de agressividade, de palavras que, quando as pessoas não têm mais argumentos, elas atacam a pessoa. Isso não vem de Deus. Então, hoje nós já chegamos aqui a um determinado horário, nós vamos dar uma pausa, não deu para terminar o estudo, nós vamos continuar no próximo sábado, mas eu vou botar um hino aqui, para nós ouvirmos, e nós fazemos a oração final, tá bom? Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament
of God's sustaining grace, surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amém. Vamos então nos ajoelhar. Vou pedir para o irmão Aparecido fazer a oração final. Já recebi esse nome. Irmão Adinaldo, nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul. Eu não Isso. sei onde é que o irmão está, a diferença de horário, mas nós vamos fazer já a oração, entregando o sábado. Ah, aqui Adiante. também. Aqui também Tá bom. já é a oração de entrega do sábado também. Então tá bom, eu vou orar então. Boa Querido lembrança. Pai, nosso Deus maravilhoso, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um santo sábado que o Senhor nos concedeu para descanso. Amém. E também, Senhor, para receber essa regeneração que o Senhor prometeu a todos os filhos guardadores do sábado, Amém. essa Amém. sala de cirurgia no tempo que o Senhor deixou para mudar o nosso caráter. Amém. Obrigado, Senhor. Agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor nos concedeu nesse dia santo. Amém. Amém, Jeová. Agradecemos por esse convívio entre irmãos, e agora nessa tarde nós falamos com esses irmãos aí, desse canal, que a graça do Senhor esteja com o irmão e todos os que têm participado nesse canal. Amém. Cuida de Amém. nós e nos abençoa a nossa família, abençoa o teu povo na face da terra, abre os olhos e entendimento de cada filho teu, para adorar a Ti verdadeiramente. Amém. Senhor, nos Amém. concede uma semana de paz, de vida, de proteção,
Que teu santo, Amém. maravilhoso Espírito faça presente em nossa vida, nos transformando, nos dando a vida eterna. Amém. Abençoa cada um de nós, teu povo, na face da terra, e nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Agradecemos Amém. e suplicamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Foi muito bom falar com o irmão Aparecido, conhecer vocês. Aqui eu estou em São Luís, Maranhão. Onde? Ah, São Maranhão? Luís, Maranhão. Isso. E vocês estão no Mato Grosso? Campo Grande, aqui nós estamos em Sidrolândia, próximo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que legal, que coisa boa. É bom saber que os filhos de Deus estão espalhados e a gente está podendo se congratular, né? Estarmos juntos, pelo menos à distância. Eu aqui, em São Luís, vejo que tem poucos que querem realmente a verdade de Deus, e infelizmente a gente já tentou montar um grupo aqui, mas nós não conseguimos, porque o inimigo vem. A última vez o inimigo veio com um rapaz que colocou um negócio de política, e aí nós tentamos mostrar, mas muita gente foi transviado por isso, e ele destruiu com o grupo, com essa história de política, né? Foi na época do Bolsonaro, e eu disse para ele, olha, irmão, essas pessoas todas trabalham para Satanás. Você está dizendo que Bolsonaro é de Deus, que não sei o quê, e fica nessa coisa toda, acaba misturando o que é sagrado com o que é profano, né, irmão? Sim. E aí a gente tenta advertir, e a gente é tido como um do contra. Então, ele fez a cabeça de todo mundo do grupo contra mim, e acabou que eles... eu pedi para sair do grupo, justamente por isso, e com uma semana o grupo desintegrou. Fiquei sabendo que foi desintegrado. Quer dizer, Satanás trabalha para desintegrar as coisas, mas existe uma reminiscência aí desse grupo que ainda está em contato com a gente. Eles viajaram para outros lugares, e um está em Tocantins, o outro está em Minas, mas a melhor coisa do mundo é a gente estar entre irmãos, né? Certo. Nós estarmos unidos. Jesus disse que convém congregá-las, né? Sim. Haverá um só rebanho, um só pastor. E faz quanto tempo que vocês já têm perseverado aí nessa mensagem? Eu acredito que uns 3 anos, mais ou menos, né? Uns 3 anos, e a gente tem contato porque a gente mora no sítio e aqui em Sidrolândia. E lá tem 2 igrejas adventistas e a gente tem participado. A Sara canta, e às vezes eles me convidam para pregar. Eu não tenho tocado no assunto dentro do sermão, porque é mexer com uma coisa muito complicada. Mas vai chegar a hora. Mas eles sabem a nossa posição. Como que nós pensamos. Que bom que respeitam vocês, né? Uhum. Mas a gente está segurando mais, porque a gente precisa ser uma luz, né? Um jeito, né? Um jeitinho, a gente pode ser uma luz ainda, né? Mas a gente já sofre, assim, certa oposição, porque é pensar diferente deles, né? Então, é uma questão muito séria. Por quê? Porque a liderança tem abrangido a mente da membresia, e eles são dependentes de membresia, não são dependentes da palavra de Deus unicamente, a dependência de Cristo, né? Isso. Então, às vezes acontece isso, e eu não sei até onde vai isso. Vamos orar a Deus para que Deus desperte o seu povo sincero, né? Aqueles que estão realmente aguardando a volta de Jesus com preparo, porque nós estamos muito próximos da volta de Jesus, muito próximo. Está bem próximo, né, meu irmão? Está bem próximo.
a gente está esperando muito em breve as coisas se apertarem, né? Aquele momento de perseguição, e do jeito que está, a igreja não está preparada para passar por essa grande tribulação, não está preparada. Então... E por isso que esse foco da gente estar se reunindo, da gente estar se ajudando mutuamente, agora mais do que nunca, porque por mais que a gente esteja espalhado pelo mundo todo, a gente tem que estar assim, se integrando como pode. Enquanto a gente pode usar esses recursos aqui, a gente está usando, né, da melhor maneira possível. Nós sabemos que essa liberdade aqui também vai ser cerceada, né? Uhum. Ela é por pouco tempo, ela é temporária. Verdade. Essa é a obra da... Eu acredito o seguinte, irmão, que a gente não precisa de um templo para adorar a Deus. A gente precisa de um local, aonde for, a gente se comunica, porque Deus, ele está ali. Nós não precisamos de caciques para poder direcionar uma mensagem para todos. Eu acredito que individualmente Deus age no coração, na mente e dos seus filhos aqui na Terra. Então, praticamente hoje se tornou como o Templo de Jerusalém, né? Está tudo centrado no templo, na direção, e todos têm que bater continência, e é diferente isso, é diferente. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus e ter o nosso Senhor Jesus como nosso intercessor diante do Pai, e que é só Ele que a gente deve buscar. Não precisamos de pessoas atravessadores para poder canalizar a mensagem para nós. Deus já deixou tudo que nós precisamos, tudo. Amém. Né? Então, não precisamos de um templo bonito, um Deus seja louvado. Precisamos de um local humilde, simples, e ter essa convivência, né? Amém.